Há uns meses atrás, ano passado, se não me engano, eu não vou lembrar exatamente o mês que isso aconteceu. Eu tinha gravado um vídeo sobre deflação, divergindo da maior parte dos economistas acadêmicos. Você pegar ortodoxos, você pegar heterodoxos, a maior parte vai dizer que deflação é algo ruim, né? Ao invés de falar que não é algo necessariamente bom, eles podem até falar isso e depois colocar como se fosse geralmente ruim. Porque eles vão colocar em identidade a deflação com a recessão econômica, né? Mas a deflação, eu vou, na opinião assim, de contramão, né, dos meus colegas, e dizer que em todos os casos ela é algo positivo. Não só porque ela é um aumento na renda real das pessoas, que deveria ser algo obviamente positivo, mas que até nos casos que ela é vista como negativa, ela faz parte de um reajuste necessário de expansões artificiais na cadeia de produção, nem na oferta monetária, né? Mas é o efeito da oferta monetária, né? O efeito do aumento da oferta monetária ou de uma política fiscal expansionista, né? Que é uma política fiscal desordenada que também vai levar a um aumento artificial na produção. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é um dos principais casos que pode ocorrer a inflação? Aumento geral na produtividade. Isso é ruim? Não, né? Mantida a oferta monetária inalterada, porque um aumento geral na produtividade leva a um aumento da riqueza, né? Leva a um aumento da renda real. Segundo caso, aumento na demanda por moeda, sob as seguintes hipóteses, né? Tanto mantida a oferta monetária inalterada, quanto aumentando a demanda, né, a um nível superior, a demanda por moeda a um nível superior de um eventual aumento na oferta monetária. E o terceiro caso seria no caso de um deslocamento, né, em direções opostas, que seria basicamente a demanda por moeda aumentando, enquanto a oferta monetária iria diminuir, como é no caso do Bitcoin, por exemplo, né? Terceira possibilidade, reajuste na estrutura de produção em uma recessão de ciclo econômico. Perdão, no que eu falei do Bitcoin não é exatamente isso, né? Na verdade, você tem uma emissão monetária decrescente no caso do Bitcoin, né? Não é o caso de você reduzir a oferta, né? A oferta ela vai se manter estagnada por um tempo. O Bitcoin, no caso, alguns ativos da blockchain acabaram sendo perdidos, mas a oferta, a expansão da oferta de Bitcoin tem diminuído, tá? Não é exatamente esse o caso, né? Mas enfim. Terceiro, terceira possibilidade de deflação. Reajuste na estrutura de produção e uma recessão de um ciclo econômico. Esse daqui é o mais difícil de explicar porque ele requer uma explicação da teoria do capital que a maior parte dos economistas sequer tem conhecimento, né? E os que têm conhecimento, que pegam de HPE, têm o conhecimento de uma visão, de um espantalho dessa teoria, não sabem a teoria em sua completa complexidade, não conseguem entender a questão da heterogeneidade, da múltipla finalidade, da complementariedade, enfim, tudo que o Hayek e o Lachman abordaram, né, sobre a teoria do capital, eles não entendem de verdade, né? Se você pegar o Pure Theory of Capital, até nós austríacos temos alguma dificuldade com o nível de complexidade, até mesmo matemática, daquele livro, e os economistas ortodoxos também, eles têm ainda mais dificuldade de entender isso daí, mas assim, a essência, né, é justamente que a estrutura de produção, ela depende da poupança real, e não apenas da poupança monetária, certo? Porque existem dois aspectos da poupança. Existe basicamente você manter caixa, e existe você gerar, salvar, proteger um excedente de produção sob consumo que vai ser reinvestido, né, materialmente, não apenas investir dinheiro, mas materialmente na estrutura de produção. E assim, até, mesmo se a gente falar de entesouramento, de pessoas guardarem dinheiro ou financiarem dívidas, né, o modelo clássico, né, o clássico, né, de credores e devedores, a gente ainda vai ter, neste caso, uma redução da demanda por bens futuros, fazendo com que custos associados de bens de capital e bens intermediários tornem-se menores com essa redução de demanda, fazendo com que a viabilidade, ou seja, as taxas de juros reais, que basicamente
essa diferença intertemporal entre fatores de produção e bens de consumo que só estarão prontos no futuro, ela se torne viável para a gente expandir os processos, fazer processos não apenas com mais especialização de trabalho, mas com mais especialização de bens de capital, ou seja, fazendo processos mais indiretos, mais roundabouts, mais capital intensivo, processos mais especializados, fazendo com que a produtividade aumente via lei das vantagens comparativas, né? E também com o desenvolvimento da técnica, né? Desenvolvimento da tecnologia do capital, fazendo com que aumente a produtividade no longo prazo, certo? E aumentando a produtividade, você também vai aumentar a quantidade de mercados, né? Porque aumentando a produtividade tornam-se viáveis outros tipos de consumo, fazendo com que surjam novos mercados, gerando emprego em novos setores da economia e por aí vai. Então essa ideia da economia acadêmica quando fala de deflação e fala de outras coisas, ela sempre olha um recorte de tempo quase parado mesmo, muito específico, né? Então não tem muita visão do processo, certo? Muita visão de como uma coisa afeta a outra, como a economia tem uma causalidade complexa, né? Então, assim, cara, deflação é positivo porque deflação, lógico que, assim, não dá para ter uma deflação indefinidamente, mas também chega um ponto em que a demanda por moeda ela também tende a se estagnar, justamente porque a moeda ela é um meio de troca e ela serve para compra de bens e serviços. Esse é o grande problema de você olhar a espiral deflacionária como um risco real, porque você não ignora, né, como um risco de algo a ser indefinidamente alimentado, porque você ignora que a moeda, em última análise, é um meio de troca e que ela vai ser utilizada como tal. Não faz sentido você manter entesourar por entesourar. É algo irracional, entende? Enfim, tem outras coisas que a gente pode explorar nessa discussão. Dá para entrar mais no detalhe, mas assim, o grosso, né? Era isso que eu tinha gravado no outro vídeo. Eu fiz aqui uma mini pauta só para lembrar dos principais pontos. Se existe alguma outra hipótese que a gente possa trabalhar, a gente trabalha, pode trazer aí essa outra hipótese. Mas assim, é sempre uma visão muito míope, saca? Essa deflafobia, essa fobia de deflação é uma visão muito mecanicista da economia que trata tudo como se fosse gasolina na atividade econômica. E a atividade econômica não é tudo. A gente tem que olhar a sustentabilidade do crescimento. Está, porra, no caralho da minha monografia que eu coloquei e enfatizei a questão da formação bruta de capital físico, certo? Da questão de você manter um investimento que se sustenta não só numa ilusão monetária, mas que ele se sustenta, né, do lado real da economia. Por que você acha que o Brasil está passando por desindustrialização, Caspi, tá? Porque foi justamente a tese que eu defendi na minha economia na minha economia não, na minha monografia da maneira mais técnica possível. E ainda assim resumida, né? Porque ainda tinha limite de páginas. Então, cara, não tem como reinventar a roda. Não tem como reinventar a roda. Às vezes o senso comum tá certo. Dá trabalho de explicar por quê, mas é sempre uma retórica, sabe? Uma ilusão baseada em contabilidade social, homogeneizando o que é heterogêneo, certo? Mas aí no fim das contas você vê que o senso comum estava certo o tempo todo, certo? Que a boa economia, até mesmo no macro, é poupar para o longo prazo, saca? Enfim, se você tiver interesse em poupar para o longo prazo e semear o seu futuro, observe aqui na descrição, marque uma análise financeira, a gente também pode te ajudar no sentido mais prático da coisa. Beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e omnia orium turinum et omnia unus est et omnia orium turinum.